Os números oficiais dizem que nos últimos 2 anos, desde que passou a ser obrigatória a identificação fiscal dos dependentes nas declarações de IRS, desapareceram das declarações 135 mil filhos. Os números foram revelados esta tarde pelo Diário Económico e para as finanças a explicação não é muito complicada, Nuno Serra Fernandes. O Ministério das Finanças diz ao Diário Económico que uma parte da redução registada poderá corresponder a filhos que deixaram de reunir as condições para serem dependentes, mas admite que a grande maioria dos 135 mil filhos desaparecidos eram dependentes fictícios. Desde que a identificação fiscal dos dependentes é obrigatória, desapareceram das declarações de IRS 135 mil dependentes. De acordo com o Diário Económico, citando dados do Ministério das Finanças, em 2009, as famílias declararam pouco mais de 2 milhões e 160 mil filhos com menos de 25 anos a cargo. 2 anos depois, em 2011, e já com a obrigação de colocar o número de identificação fiscal na declaração de IRS, o valor caiu para os 2 milhões e quase 39 mil dependentes. A maior redução verificou-se logo no primeiro ano em que o Fisco fez a exigência. De 2009 para 2010 registaram-se menos 104 mil filhos a cargo, mas o desaparecimento continua a acontecer. No ano passado saíram das declarações de IRS 30 mil dependentes. O Ministério das Finanças, num contacto feito pela TSF, garante que a autoridade tributária vai continuar a implementar todas as medidas de controlo e cruzamento de dados, de forma a detectar situações ilícitas e aproveitamentos fiscais indevidos. A TSF falou há minutos com Nuno Barroso, o vice-presidente da Associação dos Profissionais de Inspeção Tributária. Ele diz que há aqui milhares de euros pagos de forma indevida. O número é surpreendente, realmente, demasiado elevado para aquilo que se esperava. A verdade é que suspeitava-se que existisse um número significativo, mas quando se ouve um valor desta magnitude é algo sempre superior àquilo que se pensava. Quais eram as expectativas que havia? Eu acho que, em relação às expectativas, só a própria Direção-Geral, a atual Autoridade Tributária, que pode responder. O número por si só é realmente de uma magnitude que não se esperava, mas as expectativas só através de um contacto com a Autoridade Tributária. Isto significa que estamos a falar de milhares de euros que foram entregues de forma indevida? Exatamente, largos milhares de euros que ficaram por pagar ou que foram indevidamente entregues aos contribuintes. Neste caso, sublinha Nuno Barroso, ouvido pela jornalista da TSF, Sónia Santos Silva, não se pode falar em falhas da fiscalização. Eu julgo que não falhou nada. O controle que nós fazíamos resulta muitas vezes, ou resultava antes da obrigatoriedade da inscrição do número de contribuinte dos dependentes, resultava apenas das inspeções que se realizavam, ou quando se chamavam os contribuintes aos serviços de finanças para efetuar um controle dos documentos que serviam de suporte à entrega das declarações. Com o cruzamento que é feito agora automaticamente, é realmente muito mais simples encontrar este tipo de erros ou de contradições. Ou seja, estes casos apareciam por acaso, era assim? Era feito mais de forma aleatória, ou então quando as declarações revelavam valores que saíam dos parâmetros que são normalmente definidos pelos serviços de inspeção. O vice-presidente da Associação dos Profissionais de Inspeção Tributária indica também as medidas previstas para quem enganou as finanças. São sujeitos às penalidades que estão previstas no regime das infrações tributárias. Neste caso, e dado que é um documento oficial, estamos perante falsas declarações. Haverá, portanto, um levantamento do processo de um auto de notícia, com as coimas que estão associadas e também com a correção dos valores que ficaram por pagar ou que foram indevidamente recebidos. Poderão ter que devolver esse dinheiro ao Estado, é isso? Exatamente. Serão feitas agora as correções, no caso de existirem a declaração de dependentes que não eram, que não existiam, terão de ser refeitas as contas relativamente aos IRS. É o que está previsto no caso de famílias que indicaram às finanças, nas declarações de IRS, filhos fictícios. Escutámos Nuno Barroso, vice-presidente da Associação dos Profissionais de Inspeção Tributária, para o bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, Domingos Azevedo. Este não passa de um caso de chico espertismo dos portugueses. Poderá haver aqui alguns pais que não tenham ainda compreendido bem o fenómeno e que ainda não tenham tirado o número fiscal para os filhos. Mas são situações perfeitamente residuais, porque a grande questão de fundo, e essa é que é a mais relevante, a grande questão de fundo que indicia estes números, é que estavam a ser usadas ficticiamente crianças que não existiam, só para que as pessoas tirassem maior dedução, que beneficiarem de maior dedução da coleta do IRS. E por isso é lamentável que estas coisas aconteçam. A vez que começa a ter tempo dos cidadãos se perceberem que o chico espertice não tem lugar na sociedade de hoje portuguesa. E isso é o caso típico do chico esperto, o típico
facto da pessoa que utiliza em seu favor situações que não correspondem à verdade, esquecendo-se que, ao ter esse tipo de prática, está a lesar toda a gente que integra essa mesma sociedade. Uma situação inaceitável.